Salve brejeiros! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para novo ano, coisas novas e começamos esse ano com essa novidade. Vários vídeos falando sobre estilos, sobre curiosidades e nesse vídeo a gente vai falar sobre termos cervejeiros. Tiveram pessoas que pediram pra gente durante os vídeos, fale sobre os termos cervejeiros, às vezes eu falo algumas coisas no Beber Sem Ver que vocês não entendem, então estamos aqui para tirar as suas dúvidas. E se você tem alguma sugestão, manda pra gente que a gente vai atender seu pedido. Mas não se esqueça de apoiar o nosso canal, a gente tem um apoio do Beber Sem Ver, mas que engloba todo o TV Brejada. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e ajudar a gente a ficar cada vez maior. Rola a vinheta. O primeiro termo cervejeiro que eu vou falar é o que eu mais falo normalmente quando eu tomo cervejas, porque tem muita IPA no mercado, que é o termo harsh. Harsh nada mais é que em português a distringência. Essa distringência o que é? É quando você toma uma cerveja que tem lúpulo e ela começa a pegar na garganta. A referência que eu faço mais próxima que eu sinto é quando sem querer você engole um pouco de detergente, alguma coisa e fica aquela coisa pegando, amarrando. Então isso é o harsh. O que forma esse harsh? Normalmente é quando as pessoas colocam muito lúpulo a 60 minutos e aí vai ficar com um amargor muito alto e pungente. Você normalmente prefere um amargor mais nobre, que é outro termo, que é o amargor que aparece, mas não agride. Então esse é o harsh. Ainda na linha do lúpulo vamos falar sobre dry hopping. Quem faz cerveja e quer fazer uma IPA, quer deixar ela mais aromática, faz o famoso dry hopping. Mas o que seria o dry hopping? Dry hopping nada mais é você fazer como se fosse um chá utilizando o lúpulo. Então você usa o lúpulo na fase de fervura ou pós-fervura. Você pode colocar tanto na fermentação como na maturação, depende como você prefere. Mas é como se fosse um chá de lúpulo que você coloca e deixa alguns dias. Sempre tomando cuidado, que se deixar muito tempo pode dar um gramíneo que não é legal para sua cerveja. Outro termo interessante que a gente usa é, principalmente quando vai falar de flavors e off flavors, que seriam on flavors e off flavors. Off flavors são os defeitos da cerveja. Então a cerveja deveria daquele estilo estar de uma forma e tem coisas que não deveriam estar lá, e isso a gente chama de off flavor. Normalmente tem os clássicos isovalérico, que é, por exemplo, o lúpulo velho, mas também pode ser assim, isolamila, que é a famosa banana que a gente brinca lá, sentiu o cheiro da banana? Então, por exemplo, tem cervejas que não deveriam ter aroma de banana. Então, se tiver aroma de banana numa IPA, por exemplo, então isso também é um off flavor. Já o on flavor são os flavors que você quer na sua cerveja. Então, aromas, sabores que você quer na sua cerveja. E aí, quando a gente fala sobre on flavors e off flavors, a gente vai entrar no threshold. Vocês devem ter ouvido algumas vezes já no Beber Sem Ver falar de threshold. É a quantidade mínima que você tem para conseguir sentir esses aromas e sabores que podem ser on ou off flavors. Detalhe, quanto menor o threshold, você com menos quantidade você consegue pegar e captar esses aromas e sabores. E normalmente tem algum aroma e sabor que você não vai pegar. De acetil, tem gente que é DMS, tem gente que tem vários on flavors e off flavors, e nesse caso pode ser que algum desses você não sinta. Então isso não é um crime. Às vezes você fala, não estou sentindo de acetil aqui. Então você tem esse probleminha nesse off flavor. Mas tem outras formas de você conseguir identificar ele também. A próxima palavra é drinkability. O brasileiro adora usar termo em inglês, então a gente usa muito drinkability, como assim outros que eu acabei de falar. E em português seria bebabilidade. Só que bebabilidade é um negócio meio estranho de falar. Drinkability, então, é a facilidade que você tem para tomar uma cerveja. Quanto maior a drinkability, mais fácil você toma essa cerveja e consegue tomar maior quantidade. Menor a drinkability, menos fácil de beber cerveja. Normalmente, cervejas mais alcoólicas e densas têm menor drinkability. Quanto mais leve e menos álcool, maior drinkability. Aftertaste ou retrogosto. Eu costumo usar muito aftertaste porque retrogosto é outro nome meio estranho. Ficar falando retrogosto, as pessoas não vão entender. A gente tem 3 fases. A primeira, quando você toma uma cerveja, é o início, logo que você coloca na boca. O final, que é logo quando você engole. E o aftertaste seria exatamente isso. Depois que você prova, o sabor que vai ficar ali, que pode até ser inclusive um harsh, um amargor, ou um sabor em específico. Então, aftertaste, pós, tomada. ABV, que seria o quê? Você deve ter visto muito
listas com porcentagem de ABV. ABV seria Alcohol by Volume. Ixi, agora fudeu pra falar. É volume, acho que é isso. Alcohol by Volume, que seria álcool por volume, ou seja, é a graduação alcoólica. Então, quando você vê a porcentagem de álcool que tem a cerveja. Viu ABV, porcentagem de álcool. Adjunto, isso aí é o tema polêmico, que todo mundo adora falar, aí fala de milho, arroz. Adjunto é tudo que não é malte, água, levedura e lúpulo. Quase que eu esqueço o lúpulo, não pode. Porque antes da nossa santa Hildegarda ter descoberto o lúpulo, né, não era lúpulo, a gente usava raízes e outras coisas. E antes também a levedura não aparecia. Voltando ao assunto, adjunto é tudo que não está dentro. Então, fruta é adjunto, você colocar outros cereais não maltados, como aveia, como trigo. E quando você toma aquela famosa breakfast stout, você está tomando breja com adjunto. Então, para de frescura. Oi, eu só tomo cerveja puro malte. Cara, cerveja é boa de qualquer jeito. O que vai fazer o adjunto normalmente é tirar o peso da cerveja. Então o milho e arroz, principalmente, deixam a cerveja mais leve. Mas não necessariamente vai ser pior a cerveja. Só vai ser cerveja mais leve, mais fácil de estragar. Atenuação. O que é a atenuação? É o quanto você conseguiu fazer sua levedura trabalhar e tirar o açúcar de lá e transformar em álcool CO2. Quanto maior a atenuação, maior a graduação alcoólica, menos doce a cerveja é. Então, atenuação é isso. É quanto mais a levedura trabalhou, maior a atenuação. O quanto saiu de, por exemplo, 1045 e foi até a 1005. Então, tudo isso foi a atenuação. Belgian Lace, ou renda belga. Isso aí não tem nada a ver com putaria não, cara. Na verdade, renda belga é quando a cerveja está muito bem feita e a espuma, na hora que abaixa, forma uma renda, normalmente comum em cervejas como Bohemian Pilsen ou cervejas belgas, por isso chama Belgian Lace. Você pegar principalmente estilos trapistas, você vai ver essa renda que é o Belgian Lace. Outro que é muito comum é o chill haze ou turbidez a frio. É causada porque às vezes você erra ali no processo e aí algumas proteínas e alguns polifenóis ficam ali sensíveis a quando fica gelado. Então, quando fica gelado, ela fica turva, é uma turbidez temporária e não tem o que fazer, cara. Depois que tá assim, você vai tomar cerveja, a cerveja vai ficar boa do mesmo jeito, então não tem muito o que fazer. Toma sua cerveja e não reclama, não tem problema, tá turva. Ésteres, isso é uma coisa que a gente fala muito e tem um irmão dele que são os fenóis. Então, são duas coisas diferentes, são dois compostos químicos diferentes e tem vários dentro deles. E os ésteres normalmente são derivados da levedura. São aromas que derivam principalmente do trabalho da levedura. Então quando você sente aromas de frutas que não tem fruta, ou por exemplo, cheiro de banana e etc, de frutas cítricas, de pêssego, etc, que são derivações das leveduras, são ésteres. E dentro desses ésteres também tem os fenóis ou fenólicos. O fenólico é o famoso cheiro de cravo, mas tem outros subprodutos de fenóis e alguns deles são inclusive off flavors. Sei lá, borracha queimada pode ser um fenol que você não quer. O, G e FG. Isso é a tradução direta, é Original Gravity and Final Gravity, que significa mais do que gravidade original e gravidade final. Então, gravidade original seria a quantidade, né? Quando você mede no densímetro, no início, logo que você terminou de fazer a cerveja, essa é a gravidade original. E a gravidade final, depois que você fez a fermentação e você atingiu a quantidade de atenuação que você queria, essa é a Final Gravity ou FG. E o que você faz isso? Você calcula quanto de álcool tem na sua cerveja. Então, basicamente, OG e FG serve para calcular o ABV. Graus Plato, também dentro dessa linha de álcool grau Plato, ele equivale a 0,26 de 1 ponto na atenuação, então 1001 seria equivalente a 0,26 de graus Plato. Também feito para você calcular o álcool que tem na sua cerveja. Hectolitros, isso é muito comum, principalmente em cervejaria grande. Nós, como somos micro cervejaria, a gente calcula em 1000 litros, faço 30 mil litros, mas em cervejaria grande eles usam o termo hectolitro, significa 100 litros. A cada 100 litros você tem um hectolitro.
Quando você for numa cervejaria maior, eles vão falar em hectolitros, não vão falar em litros. IBU, esse nome o povo adora, chega no bar, adora perguntar, mas quantos IBU tem lá? E às vezes nem sabe o que é o IBU. IBU é o International Bitter Unit, ou, como o nome já diz em inglês, é o Índice Internacional de Amargor. Na verdade, isso é um termo que está mega ultrapassado, porque antigamente a gente tinha essa referência, porque a gente jogava lúpulo em qualquer momento, ia dar o IBU, aquele amargor que a gente falava, tem 1000 IBU, tem até cerveja famosa que faz isso. Mas hoje em dia, com a New England, por exemplo, duas formas que você pode colocar lúpulo, que é o flame out, assim que você acaba a fervura, a 0, é o flame out, e o late hop, que é bem famoso, que é quando você coloca lúpulo depois, na hora que você está resfriando a cerveja, você pega mais os óleos essenciais do que o alfa-ácido. E o que acontece com isso? Você tem um IBU altíssimo na conta sem ter amargor. Então, IBU, cara, é coisa do passado. Muita cervejaria nem fala mais em IBU. Puta, essa aqui fudeu. Boat. Eu não sei falar isso aí. Se você souber, manda um áudio pra mim. Boat. Eu não falo nada de alemão, mas essa é a lei de pureza alemã. O que acontecia? Todo mundo gostava de colocar tudo na cerveja. Aí o Duque da Baviera falou assim, vou acabar com essa bagunça, quero tributar a cerveja e não quero que você use qualquer coisa para fazer cerveja. Então eu vou limitar que você possa usar só água, malte e lúpulo. Nessa época nem levedura existia, as pessoas não sabiam. Então ele proibiu que colocasse qualquer outro adjunto e aí se tornou a lei de pureza alemã, a Boat. Termos cervejeiros que surgiram a partir da escola americana. Session, quando você vê a palavra session IPA é muito comum, quer dizer que a cerveja é mais leve e menos álcool. Então uma Session IPA é uma IPA mais leve, menos álcool, menos lúpulo, menos tudo. Já Imperial ou Double, Imperial é mais comum na Europa e Double nos Estados Unidos, que seria mais álcool, mais força, então uma Imperial IPA, né? Ou Imperial IPA, como falamos aqui no Brasil, é uma cerveja muito mais alcoólica, muito mais forte, muito mais lupulada. Sedimento, a gente fala muito sobre beber sem ver. Sedimento normalmente pode ser lúpulo ou pode ser levedura. Numa New England pode ter lúpulo também como sedimento. É o que sobra depois. Se você não filtrou a cerveja, vai ficar sedimento, aquela turbidez. Cerveja Keller, por exemplo, que é não filtrada, tem bastante sedimento. Você que faz refermentação na garrafa, a levedura que fica lá é o sedimento. Então é bem fácil, né? Não tem muito segredo. Single hop, também você vê muita cerveja aí com single hop. Eu acho que é uma tendência muito legal o single hop, porque você usa apenas um tipo de lúpulo na cerveja. A galera gosta de encher de lúpulo, um monte de coisa que você não consegue nem identificar. Então o single hop é bom para você conhecer cada lúpulo e saber esse lúpulo tem esse aroma e esse sabor. E para fechar a lista, uma coisa que é bem famosa também quando você vai fazer cerveja, que é o trub. Mas o que será que é o trub? Quando você está fazendo o whirlpool ou rota pool, que é aquela parte do final, que você vai fazer um redemoinho, tudo que sobrou ali de lúpulo e um pouquinho também de malte que pode ter ficado, ele vai formar como se fosse uma pirâmide no meio. E isso é o trub. Depois que você faz a transferência, o que fica é o trub. Se você gostou desse vídeo e quer mais termos cervejeiros para eu explicar, fale aqui. Se você tem sugestão de temas, não esqueça de comentar. Claro, não esqueça de dar o seu like, se inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu e curtir o nosso Apoia-se que a gente tem do Beber Sem Ver. Vou deixar também o link aqui. E se você gostou muito desse vídeo, compartilhe, ajude a gente a crescer cada vez mais. E por hoje é só, fica aqui o meu brinde. Cheers!